Salve, salve, minha gente, beleza? Então, uma explicaçãozinha rápida. O que que é divisível e critério de divisibilidade? Vamos aí, ó. O que que é ser divisível? Então, nós dizemos que um número é divisível por outro se o resto da divisão for zero e o quociente for um número inteiro. E então a gente só tem a noção de divisibilidade no conjunto dos naturais e no conjunto dos inteiros. Aqui, para simplificar, vamos falar de divisibilidade no conjunto dos naturais. Então, olha só, a gente, a gente diz que, por exemplo, o 12 ele é divisível por 2. Então, 12 é divisível por 2. Por quê? Então, o 12 vai ser divisível por 2 se quando eu efetuar a divisão, o resto que vai aparecer aqui embaixo, se o resto for zero e o quociente que vai aparecer aqui for um número sem vírgula, ou seja, for um número inteiro, no caso aqui um número natural. Então, se eu efetuar essa divisão e der resto zero e aqui vai aparecer um número natural, a gente diz que sim, o 12 é divisível por 2. Nesse caso aqui vai dar 6, 6 vezes 2 dá o próprio 12, 12 menos 12 dá zero. Então, resto zero, quociente natural, então sim, 12 é divisível por 2. Um outro um pouquinho mais interessante, 248. Então, 248 é divisível. É divisível por 2? Bem, vamos ver, né? Então, 248 dividido por 2, 2 dividido por 2, 1. Desce o 4. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Desce o 8. 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 menos 8, 0. Então, resto 0, quociente natural. Então, sim, um caso onde não é. Então, vamos testar o 5. Será que o 5 é divisível por 2? Então, 5 dividido por 2 dá 2 vezes 2, 4. 5 menos 4, 1. Ou seja, o resto não deu zero. Logo, 5 não é divisível por 2, certo? Então, para que um número seja divisível por outro, então o resultado, o resto na verdade, o resto da divisão, aquele número em questão que eu marquei em amarelo, pelo outro número que eu marquei em azul, o resto da divisão tem que ser zero e o quociente aqui tem que ser um número inteiro, ou seja, um número sem vírgula, né? Então, se de fato isso aqui acontecer, a gente diz que o número amarelo é divisível pelo número que está em azul, beleza? Então, isso aqui é divisibilidade. Esse aqui é quando um número é divisível por outro. Agora, o que que é o critério de divisibilidade? Bem, vamos apagar aqui só para dar um espacinho aqui. Então, teoricamente, para eu saber se um número é ou não divisível por 2, eu teria que efetuar a divisão. Só que isso, de vez em quando, pode ser um trabalho tedioso, né? Vamos aqui pegar a tabuada do 2, só para a gente analisar um pequeno detalhe nela. Então, vamos colocar aqui a tabuada do 2, dar uma aumentadinha nela aqui. Vamos colocar aqui a tabuada. Vamos apagar aqui, só para dar um espaço. Olha só que curioso. Vamos pegar um número da tabuada do lado direito, ou seja, dos resultados. Vamos pegar um número qualquer aqui, vou pegar 14. Será que 14 é divisível por 2? Bem, vamos tentar.
14 divisível por 2, então tem que efetuar a divisão. Então, tem algum número que multiplicado por 2 que dá o próprio 14? Tem, tá aqui, ó, 7. Porque o 14 está na tabuada do 7. Porque o 14 está na tabuada do 2. Então, 7 vezes 2 dá o próprio 14. Quando efetuar a subtração, isso dá 0. Logo, 7 é divisível por 2. Então, isso que eu fiz com 14 dá para fazer com qualquer número da tabuada do 2. Então, todos os números que aparecem na tabuada do 2, eles serão divisíveis por 2. Então, olha só. Todos os números da tabuada do 2, todos os números que aparecem como resultados na tabuada do 2 são divisíveis por 2. Tá? Opa! Todos os números, aqui está muito grande, né? Todos os números que aparecem na tabuada do 2 são divisíveis por 2. Então, é uma afirmação, né? Pode parecer não muito óbvia, mas assim, qualquer número que eu pegar aqui quando eu for efetuar a divisão, vai ser divisível por 2, porque eu vou pegar 2 vezes um número que dá o número escolhido. Então, se eu pegar o 18, 18 é divisível por 2? Sim, porque existe no caso o 9, que quando multiplicar por 2 dá o próprio 18, e 18 menos 18 dá 0. Logo, 18 é divisível por 2, ok? E aí, quando a gente observa a tabuada do 2, a gente percebe o seguinte, ó. Todos os números da tabuada do 2 têm como unidade ou 2, ou 4, ou 6, ou 8, ou 0. 2, 4, 6, 8, 0. Se a tabuada continuasse, como por exemplo 2 vezes 11, aqui daria 22. 2 vezes 12, aqui daria 24. Então, se eu continuasse a tabuada até o infinito, né? Se eu continuasse assim até 2 vezes, sei lá, 1236, possivelmente isso aqui vai dar um número bem grandão. E esse último número aqui, da unidade, curiosamente, eu aposto com vocês que vai ser o 2, o 4, o 6, o 8 ou o 0, porque é um padrão que vem se repetindo. Se a gente fosse efetuar a multiplicação, a gente iria encontrar que o número da unidade aqui seria o 2. Seria o 2. Então, o critério de divisibilidade é o seguinte: a gente descobriu que todo número que aparece na tabuada do 2 é divisível pelo 2. Então, para não ter que fazer a divisão e verificar se o resto é 0, eu posso criar um critério. Posso criar um critério de Opa. Oxi. Posso criar um critério de divisibilidade. O critério de divisibilidade ele é o seguinte: é uma maneira de eu determinar se o número vai ser divisível por 2 sem ter que de fato fazer a divisão. Critério de divisibilidade do 2. Então, a princípio, até agora, para saber se o número era divisível ou não, eu tinha que efetuar a divisão, né? Até agora funcionava era desse jeito. Clicar. Até agora o que funcionava era desse jeito, né? Tive que fazer a divisão, ver se dava resto zero. Só que aí a gente viu que se o número estiver na tabuada, ele já vai ser divisível. Então, isso aqui já é um critério. Eu posso analisar a tabuada. Se estiver na tabuada, eu sei que o resto da divisão vai ser zero.
E o critério de divisibilidade por 2 é saber, será que aquele número vai aparecer na tabuada do 2? Será que vai aparecer? Então, no caso do 2, o critério é o seguinte: se eu pegar qualquer número, um número bem grandão, sei lá, 2, 3, 7, 2, 5 e 6. Será que esse número ele é divisível por 2? O critério, o critério de divisibilidade do 2 diz o seguinte, que basta que eu observe o algarismo das unidades. Se o algarismo das unidades, no caso é 6, né? Se o algarismo das unidades for 2, 4, 6, 8 ou 0, então esse número vai estar na tabuada do 2. Então, é isso que é um critério, uma maneira que eu tenho para saber se o resto da divisão vai ser 0 ou não, sem de fato precisar fazer a divisão. Então, por esse último algarismo aqui ser um número par, ou seja, 0, 2, 4, 6 ou 8, por ele ser par, eu sei que o resultado da divisão desse número grandão por 2, eu não sei qual vai ser o quociente, mas eu sei que o resto vai ser 0. E é isso que diz o critério de divisibilidade. Então, o critério de divisibilidade, no caso, diz o seguinte: se o algarismo da unidade for par, no caso, se o algarismo das unidades for 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Então, se for um desses, então eu tenho certeza que o resto vai ser 0. E esse critério de divisibilidade eu posso fazer para qualquer número. Eu posso criar o critério de divisibilidade do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7, do 8, 9, 10. Eu posso criar critério para qualquer número, analisando a tabuada ou então com um pouquinho de uma matéria chamada Teoria dos Números, que ela é bem divertida. Você pode criar os critérios de divisibilidade. É bem bacana. Então, essa é a diferença entre o número ser divisível e o critério de divisibilidade. O critério é uma maneira mais prática para a gente determinar se o resto da divisão vai ser 0 ou não. Divisão divisão com quociente natural. Se o resto vai ser 0 ou não. Então, beleza. Valeu, galera. Obrigado por ter assistido a aula aí.